Olá! Hoje nós vamos ver o sexto e o nono mandamentos, eles estão meio relacionados. O sexto mandamento é não pecar contra a castidade. E o que é a castidade? A castidade é uma virtude que regula os nossos instintos sexuais. Do mesmo jeito que a temperança é uma virtude ligada à temperança, a gula está ligada à temperança. Então, é bom comer? É bom comer, mas comer demasiado, ou comer pouco, ou comer de uma maneira errada, faz mal para a saúde. Mesma coisa com relação ao sexo. O sexo é uma coisa ótima, excelente, serve para uma série de coisas, para a perpetuação da espécie, para a união do casal, só que ele tem que ser feito no momento correto, com a pessoa correta. Então, qual que é a pessoa correta? É o cônjuge. Qual que é o momento correto? Dentro do casamento. Como é que a gente vive a castidade no mundo de hoje, né? Que a gente tem muita falta de pudor no cinema, na televisão, nos filmes, nas séries, nas músicas. Então a gente tem que cuidar. A primeira coisa para se cuidar é da vista, a guarda da vista. Muita coisa entra pelos olhos. Então, se não é lícito olhar, se não é lícito cobiçar, melhor não olhar, tá? Então, cuidar da vista. Se você vê que alguma coisa é ruim, o filme está legal, tá ruim, desliga, né? Vira os olhos, pensa assim: Deus me ajuda a guardar a minha pureza, guardar a minha alma, né? É importante essa ideia. Hoje em dia a gente acha que tudo é permitido, mas não é. Tudo tem consequência. Quando a gente estuda os mandamentos, a gente fala assim: olha, Deus que nos criou de uma maneira para a gente ser feliz, nos deu os mandamentos para a gente saber o que fazer para ser feliz, e a castidade está entre esses mandamentos. Por quê? Porque isso é importante. Então, a primeira ideia é isso: guarde a vista. Segunda coisa, peça ajudas espirituais. As ajudas espirituais, elas vêm pela oração. Você pedir ajuda à Nossa Senhora, por exemplo, rezar 3 Ave-Marias antes de dormir pedindo pela pureza. É uma norma de piedade muito boa, muitas pessoas fazem isso, né? Antes de dormir, reza Ave Maria cheia de graça 3 vezes pedindo pela pureza. Você vai ver como ela vai te ajudar. Depois, recorrer à confissão quando cai num pecado de pureza. Quais são os pecados contra a pureza, né? A própria relação sexual fora do casamento, o adultério também, né? Uma pessoa que trai, o marido que trai a esposa que trai o marido, ou você ter relações com uma pessoa sem ser casado, isso se chama fornicação, é um nome meio esquisito, mas é pecado. A masturbação, você procurar o prazer sexual, você se excitando a si próprio. Por que tudo isso está errado? Porque você está procurando a consequência, o prazer, que seria uma recompensa, vamos dizer assim, do ato conjugal, por si só. Uma coisa que vai te fazer dependente muitas vezes, vai te fazer mais egoísta, vai te fazer olhar as pessoas do sexo oposto de uma maneira assim pejorativa, né? A própria pornografia. Pornografia, o que é? É a exposição o erotismo, né, de pessoas nuas ou seminuas, etc., ou o próprio ato sexual que é filmado. É uma coisa assim totalmente falsa, né? São 2 atores que filmam aquilo excita a pessoa, aquilo fica na cabeça da pessoa e só faz mal. Quer dizer, não é uma coisa real, não é uma coisa para se viver, nem mesmo dentro do casamento, aquela união que se tem dentro do filme pornográfico. Então, evitar todas essas coisas é guardar a pureza, guardar a alma para Deus. Deus que espera da gente essa pureza para que a gente viva esse amor, né? A castidade é um ato de amor, um amor que você submete um prazer passageiro por uma coisa, assim, vamos dizer assim, mais duradoura, né? A conservação do casamento, a conservação da própria personalidade, né? De você não se entregar para uma pessoa sem ter esse vínculo amoroso, importantíssimo, tá? Então, cuidar da castidade.
Quais os meios eu já falei e vou repetir, né? Pedir ajuda a Nossa Senhora, guardar a vista, não olhar coisas, nem ouvir coisas que não devem. Uma música, às vezes, que está... Essas músicas hoje estão muito apelativas, então desliga. Os videoclipes de música, né? Os mais assistidos são os mais nocivos, vamos dizer assim, né? Se você pegar pela internet, pelo YouTube, né? Visualizações, então, os mais agressivos, os mais chamativos são os ruins, são os pecaminosos, vamos dizer assim, os que ofendem a Deus. E a gente não quer isso. Depois, com relação ao 9º mandamento, não cobiçar a mulher alheia, está tudo ligado à castidade, né? Se você guarda a vista, se você respeita as mulheres, né? Se você evita olhar ou ouvir coisas que você sabe que são indevidas, se você vive o pudor é você guardar as suas partes íntimas, você não expor, né? O próprio modo de vestir, que se chama modéstia, é uma virtude também ligada à castidade. E a própria temperança, né? Você se dominar, a própria gula está ligada à luxúria, que é o pecado contra a pureza. Então, controlar esses apetites, o apetite sensível, controlar a preguiça, controlar a gula e controlar a luxúria. Os três estão ligados a esse prazer carnal, né? E por que a gente faz isso? Para aprender a amar. A gente vai ser feliz quanto mais a gente souber amar. E é isso que eu quero que a gente aprenda, a amar cada vez mais. E amar com o corpo, e amar com a alma, e para isso a gente precisa ter um autodomínio do nosso corpo. Tá? A visão global é essa. O que está na folhinha de vocês é do Catecismo da Igreja Católica, do compêndio, né? O compêndio é uma parte fininha do catecismo, é um resumo do catecismo. Lá está relacionado os pontos do catecismo que estão relatados no compêndio. É uma linguagem talvez um pouco complicada para jovens e crianças. Por isso que eu recomendo que os pais leiam e transmitam isso para os filhos da melhor maneira. Tá? Mas a ideia básica é essa: guardar-se, e se cometer o pecado, qualquer um desses, da masturbação, da pornografia, etc., confesse. Tá? Pede para um padre: preciso me confessar, foi um pecado contra a castidade. Eu fiz isso. Tá? Não tenham vergonha. A graça de Deus que vem através do sacramento, nós vamos começar a ver o sacramento daqui a pouco, tá? Logo que eu voltar a gente vai ver os sacramentos, tá bom? Mas fica essa introdução. Cuidar da castidade e cuidar do respeito às mulheres como um todo, tá? Até a próxima, gente.